Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o processo de aprendizagem. Eu não sou pedagoga, eu sou psicóloga, e associar o processo de aprendizagem ao conteúdo que nós nos propomos a entregar na formação em terapia de família e casal, ok? Meu nome é Denise Magalhães, eu sou psicóloga, diretora do Instituto de Terapia Familiar de Minas Gerais, que é um centro de formação para terapeutas de casal e família. Quem estiver me assistindo, por gentileza, dá um like no vídeo, se inscreva em nosso canal, isso é importante por algum motivo para a gente seguir aqui falando. Eu posso falar infinitamente para vocês sem nenhum like, mas as pessoas que me orientam, meu gestor de tráfego pede que eu faça isso, então, por favor, inscreve no nosso canal, deixa o like de vocês para a gente seguir aí falando para vocês com propriedade. Vamos lá. Sobre o processo de aprendizagem, como que ele funciona. A nossa formação em terapia de família e casal se compromete a entregar conteúdos de 3 grandes abordagens: teoria sistêmica, psicanálise de família e casal associada à psicanálise winnicottiana e estudos psicossociais. Pessoal, é muito material para 2 anos de curso. As aulas são um sábado por mês. É claro que é chuveiro de material, tá? Para 2 anos de curso. Então, vocês vão aprofundar em 3 grandes teorias? Não tem jeito de aprofundar. Se a gente tivesse aula todo dia, de segunda a sexta, durante 2 anos, não daria para aprofundar conteúdo dentro dessas 3 grandes abordagens. Então, vocês não vão aprofundar o conteúdo, vocês vão ver os principais pontos desses 3 conteúdos no correr de 2 anos. As aulas são ao vivo e ficam gravadas, exatamente porque o processo de aprendizagem pede repetição de conteúdo. Você precisa ver e rever, anotar o que você viu, escrever, procurar um livro, fazer o grifo, pensar, deixar um papelzinho em algum lugar, pensar sobre aquilo. Aí você entra num processo de aprendizagem. Quem for pedagogo, por gentileza, me corrige se eu estiver errado. A gente precisa bater em cima do mesmo conteúdo por entradas diversas para a gente entender o que o professor está querendo falar, tá? Então, quando a gente pensa que o processo de aprendizagem diz respeito a repetir um conteúdo, o que acontece? Se eu vou entregar para vocês os principais pontos de 3 grandes abordagens, nesse espaço curto de tempo, que é um sábado por mês é a nossa aula, o nosso encontro ao vivo com os professores. Antes que o encontro aconteça, você, que já foi, vai ser meu aluno, já recebeu o material. Então, você já teve contato com o material. PDF, artigo, vídeos gratuitos na internet, vídeos editados no meu estúdio que eu faço, filmes que a gente pede para assistir, decupagem, recortes de filmes que também estão disponíveis na nossa plataforma. Então, você já teve contato com o material. Quando você, então, chega na aula ao vivo, você já assimilou uma palavra, uma expressão, um conceito que o professor vai falar sobre ele naquele encontro ao vivo. Aí você já começa a articular o processo de aprendizagem sobre um determinado conceito, certo? Outro fator importante que eu costumo conversar com os meus alunos quando eles vão perguntar sobre o curso antes de se inscreverem aqui na formação. Eu falo o seguinte: dependendo da sua trajetória, antes de você chegar aqui, se você é psicólogo, eu tenho aluno que tem grau superior ao meu muitas vezes, eu só tenho mestrado, eu tenho aluno com mais de um
doutorado. Eu tenho aluno pós-doutor. Então, tem grau superior ao meu. Quer dizer, ele já estudou, aprofundou, tem aluno com mais de uma graduação. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você vem de uma trajetória onde você articula conceitos, mais facilmente você vai pegar o conteúdo que a gente vai te oferecer. Pegar no sentido de metabolizar, de associar, dissociar, deixar do lado, trazer alguma coisa nova, pensar, fazer reflexão sobre o material que a gente vai te oferecer. Dentro do que nós vamos oferecer, você vai falar, fulano pensa semelhante a isso, o autor tal fala de alguma coisa parecida com isso, tá vendo? Esse é o processo de aprendizagem. Então, o processo de aprendizagem, ele depende daquilo que a gente vai entregar, da repetição daquele material, por isso as aulas ficam gravadas, para você revê-las, tá? Outra coisa, fator importante, depende da sua trajetória. Quanto mais você estuda, mais chance você tem de articular o material. Uma seguidora minha assistiu uma live que eu fiz recentemente, até vou deixar o link disponível aí para quem ainda não viu. Aí ela depois veio comentar comigo. Ela falou assim: nossa, mas na formação a gente vai aprender isso tudo? Essa foi a segunda pessoa que me faz uma pergunta semelhante. Eu falei assim: bom, é por isso até que eu tô aqui. Aprender, a gente vai entregar, tá? Agora, não é tudo que tá na live que vai ser ofertado na nossa formação. Por quê? Porque o que está na live, pessoal, nessa aí, eu não tirei de um livro. Eu não tirei de um capítulo de um livro. Eu estudo ano após ano. Eu participo de grupos de estudo dos meus professores, dos seus professores, que vêm estar aqui conosco. Além de serem nossos professores, eu sou aluna deles, nos grupos de estudos que eles promovem, nas suas redes particulares. Por quê? Porque eu preciso aprender. Então, quando eu, por exemplo, elaboro um conteúdo de uma live ou uma aula que eu vá dar, aquele conteúdo, ele é fruto desse tempo que a gente sedimenta, que a gente escuta, que a gente lê um livro, que a gente anota em algum lugar, que você está parado no trânsito, você está pensando em alguma coisa, associando um conteúdo, lembrando de uma pergunta de um aluno. Isso tudo faz parte do processo de aprendizagem. Então, o que está na live, por exemplo, a gente vai entregar? Tecnicamente, sim, mas não daquele jeito que está lá, tá? Porque ali eu abordo teoria sistêmica, eu aponto principais pontos da teoria sistêmica na live, principais pontos da abordagem winnicottiana, que é um dos aspectos que eu desenvolvo na live, associo esse aspecto com um recorte da clínica de casal, e falo da definição de vínculo, da definição de padrões relacionais. Tudo isso é conteúdo que a gente estuda. Agora, daquele jeito que está lá, é uma criação da Denise. Aí entra um outro ponto importante, que é o quê? Que é você, meu aluno, vai criar. Quando? O tempo todo. Porque você quer aprender, porque a criação é um processo do ser humano e a gente cria em níveis diferentes, em tempos diferentes do nosso próprio ciclo vital, né? Então a gente sai criando, por isso que você faz cursos, você estuda, a gente cria a partir daquilo que a gente ouve de outras pessoas. Então, o que você, que vai ser meu aluno, vai criar é fruto da sua trajetória, do material que a gente vai te entregar, da interação que você vai manter com a gente, com os outros professores. Aí você vai fazer a sua criação, né, de uma palestra, de um texto, de um pensamento, de um trabalho final. E vai continuar criando na medida que você continuar estudando. Então, a gente tem uma série de desdobramentos que acontecem aqui dentro da própria formação. Eu tenho alunas que criam
projetos comigo, a partir da formação. Elas não entraram pensando no projeto, nem eu. Isso foi criado a partir de sementes que eu vi alguém falar, que elas me viram falar, e a gente criou um projeto juntas. Tenho alunas que criam grupos de estudo entre elas a partir da formação. Tem alunos que vão criar outros projetos em outros lugares, num tempo um pouco a posteriori, e assim se desenvolve a vida, tá? Fica para vocês um pouco do como funciona o processo de aprendizagem, o que a gente vai entregar para vocês, como que funciona essa criação a partir desse material que tanto nos envolve, que a gente tem tanta interrogação em cima dele, que é a clínica de casal e família. Me mantenho aberta a receber de vocês por qualquer canal, Instagram, por aqui pelo YouTube, pelo WhatsApp. Todos esses canais estão disponíveis na descrição do vídeo. Quem tiver interesse de trazer alguma dúvida sobre a terapia de família e casal, algum tema que queira ampliar a visão, deixa pra gente que a gente vai analisar, ok? Muito obrigada pela atenção.